Hoje é dia 16, segunda-feira, e esse é o nosso último, não menos importante, tutorial do dia. Para você ter noção do tamanho, da importância desse editorial, olha só, a Malu Gaspar, do Globo, disse que o Bolsonaro já tem um plano, uma estratégia, uma carta na manga para conseguir o luto, estar de volta ao player, né? Ou seja, a vida. Isso de forma que neutralize o STF, não cancele o indulto que fizeram o Daniel Silveira. Outra matéria importante, ela, a Janja. Pois é, a Janja deixou todos nós muito decepcionados. Felizmente, acabou de avisar, não vai ao G7. Nós da direita gostamos tanto, e até pagamos, sem problema, quando ela vai lá, fala coisas pro Xing, fala coisas que não deve. Pois é, no G7 não teremos esse prazer de ter a Janja auxiliando a direita quando abre a boca para tentar ajudar o Lula, né? Mas nós vamos falar sobre outro ponto importantíssimo. Um anúncio feito no Rio Grande do Sul mostra que o agro e caminhoneiros pretendem parar. Pois é, nós vamos falar sobre isso. Caminhoneiros e o agro do Rio Grande do Sul já está marcando a partir do dia de amanhã, né, manifestação e pretende paralisar tudo. Outro ponto interessantíssimo: Lula, vendo que vai cair o decreto F, ou seja, vai tomar uma derrota acachapante no final, liberou, adivinha? O nosso dinheiro, emendas. Mas qual que é o ponto interessante? A Gleisi Hoffmann, que é hoje ministra do Lula, resolveu, para ajudar o Lula, ameaçar o Congresso Nacional. Continue, Gleisi. Fez uma ameaça de que vai cortar as emendas do Congresso Nacional. Sabe qual que é o ponto interessante? Amanda Klein, no UOL, Amanda Klein, ou Klein, no UOL, disse que o governo Lula está baseado no tripé do inferno. Meu amigo. O que seria esse tripé do inferno? Amanda Klein detonou o governo Lula aqui, disse que acabou, o governo Lula já não tem base nem. Também teve um momento em que a Ana Paula Henkel, para mim, uma das grandes comentaristas que existem no jornais, né? Grandes nomes do jornalismo brasileiro, teceu alguns comentários sobre a fala de um senador da República. Outro ponto interessante, delação de Mauro Cid. Pois é, meu amigo, a delação do Mauro Cid pode ser anulada depois, né, que a Veja fez as denúncias de mentiras. Outro ponto, é só para você ver o tamanho do negócio. Jorginho Melo causou, falando em talvez movimento separatista, separar o Sul do restante. É possível? Pois é. Falar sobre isso aqui foi fala junto ao Ratinho Júnior e junto ao governador do Rio Grande do Sul. Nenhum deles rebateram e nem questionaram. A gente vai falar também sobre a guerra Israel e Irã, né? Possível cessar fogo, que agora de muita de muita tentativa de negociação. Israel realmente deu uma lavada. E aí, o Lula está sendo presidente de Israel. Quem? Atos. É o DNA do escorpião. Israel. Claro e escancarado. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Também, pessoal, lembrando a vocês, olha, se você é cansado do Brasil, dá uma olhada aqui. Esse QR Code aqui. Residência no hoje, país que você pode ter uma conta bancária em dólares. Lá você vai, tira a sua residência, vai ter uma cédula de ser residente no Uruguai. E você pode ter uma conta bancária em dólares fora do sistema maluco que é o sistema brasileiro. Então é um país que vale demais a pena. Você quer saber um pouco? Vai aqui, agenda a sua conta, agenda a sua conta.
tá? E sobre vantagens da Receita Fiscal, curso de medicina gratuito, vantagens de ter uma conta bancária em um sistema que, com toda certeza, a segurança do Brasil, do América, tá? Um país seguro, então vale a pena. Que está se tornando o queridinho dos brasileiros e dos americanos como um todo, tá? Até o Trump tem a Trump Tower lá, o dono do Mercado Livre pulou fora da Argentina, foi para o Uruguai morar no Uruguai. O que será? Vamos saber. Vai fazer muitos vídeos. É interessante que vocês saibam. Beleza? Fora de matéria que eu sei. É o seguinte, pessoal. Indulto para o Bolsonaro. É possível? Sim, é possível. Olha só. Malu Gaspar fez a seguinte matéria no candidato da direita em Bolsonaro aposta. Hoje, nos primeiros editoriais, eu falei com vocês sobre a possibilidade de que Tarcísio de Freitas seja o candidato oficial e que Bolsonaro dê um jeito de anunciar logo quem seria o seu candidato, né? O nome para representar aí o Bolsonaro e o bolsonarismo. Né? Aperta aqui para o áudio ficar melhor. Representar o Bolsonaro e o bolsonarismo numa eventual, né, manutenção de elegibilidade. E que o nome que vem ganhando cada vez mais força é a Michelle Bolsonaro. Ao que tudo indica, há sim a possibilidade da chapa ser formada. Michelle Bolsonaro e Tarcísio. Michelle como vice, Tarcísio como candidato. É o seguinte, na matéria aqui, a Malu Gaspar, ela diz que o Tarcísio de Freitas é uma das figuras que o Bolsonaro mais confia na articulação em troca de um indulto. E que, se Michelle Bolsonaro for a candidata presidencial, ou o próprio Eduardo Bolsonaro for o candidato e ganhar, ter vitória, e dar o indulto ao Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal revogaria esse indulto, dizendo que o interesse foi pessoal, político e pessoal, para um membro da família. Motivo pelo qual poderia dar aso ao Supremo Tribunal Federal anular esse indulto. Acontece que, se for o Tarcísio de Freitas, a chance do STF entrar em briga e causar um conflito logo de início seria menor. Então há quem diga que Bolsonaro já aposta em Tarcísio de um indulto. E você, o que acha? Boa estratégia ou não por parte de Bolsonaro? Minha visão, excelente estratégia. Vamos lá, pessoal. Eu sei que você vai ficar chateadinho com isso aqui, vai ficar tristinho. Você que é de direita queria que a Janja tivesse a tiracolo, ou então até fosse representando o Lula lá no G7. Quem sabe ela falava "Fuck you, Orange Man". Seria lindo. Agora, a grande questão é que Trump vai estar lá, o Lula vai estar lá, o Macron está lá. Mas a Janja não. O que, né? Janja decide não acompanhar Lula na viagem ao G7. É uma pena. Ultimamente, a direita vem gostando muito de ver a Janja participar do máximo de eventos que ela puder. Não, tem hora que ela interrompe o Xi Jinping, tem hora que ela fala uma coisa ou outra ali que agrada, além da cafonice, né, que faz questão em tirar onda com a Janja, né? Mas dessa vez, ela não estará lá, para tristeza, quem é da direita, né? Vamos lá, e nesse bloco vamos falar de caminhoneiros e também do agro. É o seguinte, o Peron Marciano, perfil aqui, ele postou dizendo que o agro e os caminhoneiros lá no sul, Rio Grande do Sul, pretendem parar. Isso pode ser algo embrionário que pode expandir e tomar algo ainda de maiores proporções, alcançando o Brasil inteiro. Olha só esse vídeo que ele postou nas suas redes sociais. O Estado vai parar, o Rio Grande vai parar e eu vou apoiar. A manifestação em apoio aos agricultores e aos caminhoneiros que estão aderindo à paralisação a partir do dia 17. Enquanto isso, o governo segue em silêncio, sem diálogo e sem preocupação. Talvez seja isso que eles querem, destruir o Brasil.
Mas tenho a certeza que o povo não vai aceitar calado. Comente e compartilhe esse vídeo com seus seguidores. Vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Só assim, com o povo unido, nós vamos evitar esse colapso. Só não seja um isentão. Precisamos da participação de todos, não só dos produtores rurais e dos caminhoneiros que aderiram a essa ideia. A paralisação ocorrerá a partir do dia 17, na saída de Pelotas, indo para Rio Grande. E precisamos de você. O agro pede respeito, o agro pede respostas. O Brasil precisa acordar. Pois é, pessoal. Então, fica o anúncio de que a partir de amanhã, na região de Pelotas, o agro começa um movimento, né, de paralisação juntamente com os caminhoneiros. Lá pode se expandir. E não que eu queira colocar fogo no negócio, mas já querendo, essa matéria que foi publicada no Sena News aqui, produtor rural passa mal durante a ação da ICMBio e IBAMA em Champuri. Trabalhei a vida toda e agora querem levar tudo. Desesperado, o homem é amparado por familiares e grita entre lágrimas. Trabalhou a vida toda naquela terra e agora eles estão obrigados a sair. Eles querem levar tudo, diz o produtor, expressando o sentimento de revolta e impotência que tem atingido diversas famílias. Aqui ainda. Isso. O gato vai ficar aqui ainda, calma. Meu Deus. Calma. Não. Sai daqui, meu Deus. Calma. Olha o seu coração, calma. Não, pai. Por favor, pai. Filha, eu vou sustentar você, meu filho. Meu filho trabalhando, cara. Calma, pai. Vai dar tudo certo, pai. Vai dar tudo certo, pai. Tudo que eu ganhei, eu vou ter que ter. Tudo que eu conquistei, eu vou ter que ter. Calma, pai. Vai. Calma, pai. Vai, a raiz. Tudo que eu conquistei, eu vou ter que ter. Tá aqui ainda. Isso. O gato vai Né? É triste ver o cenário. Aquela pessoa que trabalha, né, tanto para vida melhor. Pequena, sabe, só tanto para ter uma qualidade de vida. Minha solidariedade. Doutores. Pessoal, as emendas, hein? Vamos ver como é. O governo Lula liberou 336 milhões em emendas após. O governo Lula passou 336 milhões em emendas depois de uma reunião que aconteceu. A Gleisi Hoffmann foi antes de entrar com o presidente da Câmara e do Senado, e o Davi Alcolumbre. Pois é, o levantamento foi feito pelo Metrópolis depois, né, da reunião. O Metrópolis levantamento não fosse a imprensa, se não fosse o Metrópolis, ia ficar por isso mesmo. Em compensação, a Gleisi Hoffmann viu o tom, disse: olha, esperamos algumas emendas, pedimos algumas coisas para vocês, agora se vocês não votarem, vai ter emenda. Matéria do valor econômico, bate aqui e bate lá. Gleisi Hoffmann disse que as emendas serão bloqueadas, pacote fiscal por derrubar. Carlos Jordi, deputado federal, escreveu o seguinte: o governo agora quer usar as emendas impositivas de chantagem para fazer com que o Congresso aprove o pacote fiscal que impõe mais impostos contra o brasileiro. Essas emendas são obrigatórias, não podem ser bloqueadas e usadas como barganha para aprovação de projetos que servem para tirar mais dinheiro da população, assim cobrir o rombo do governo. Ainda assim, nossas emendas já estão sendo pagas há muito tempo. Não estão sendo. Vamos ceder a essa pressão. O que mais me chamou a atenção foi que a Gazeta do Povo também tratou leis e ameaças de cortar emendas do decreto do Lula. E até quando o Congresso vai continuar sofrendo chantagens, né, ouvindo chantagens, ficar por isso mesmo. Né? Agora, a Amanda Klein, você vê alguém como Amanda Klein, literalmente detesta a direita, falando mal do Lula, mostrando a realidade do Lula, tá?
a gente acredita que a situação esteja muito, mas muito pior. Escuta só o que ela chama aqui e categoriza como o tripé do inferno. O astral do governo completa 3 semanas sem nenhum sinal de arrefecimento. Pelo contrário, um dos deputados mais influentes da Câmara me relatou ontem que o clima com o Legislativo nunca esteve pior e classificou a atual conjuntura como tripé do inferno. Aumento de imposto, anúncio de medidas sem combinar com o Parlamento e o atraso na liberação de emendas. Esse último elemento, a história das emendas, é chave para entender por que o humor azedou tanto nos últimos dias. Deputados relatam que não podem sequer voltar para suas bases porque são cobrados pelos prefeitos e estão com os bolsos vazios, não têm o que entregar. A ministra Gleice Hoffmann argumenta que a demora em liberar emendas tem a ver com a adaptação do governo às exigências de transparência do STF e o fato do orçamento só ter sido aprovado em março, faz relativamente pouco tempo. Mas a pá de cal foi a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que deu 10 dias para o Congresso explicar o que ele chama de emendas paralelas na saúde. A resposta dos deputados ao que eles classificam de interferência indevida do STF, curiosamente, não é devolver a pancada no Supremo, mas bater no governo. O resultado é que o Planalto sai ainda mais fragilizado, porque na visão de parlamentares não cumpre acordos, não libera emendas e, de quebra, contribui para enfraquecer também os presidentes da Câmara e do Senado, que não conseguem resistir à pressão dos líderes. Essa é parte da resposta para a crise da MP do Haddad. Para vocês, o Congresso está revoltado. O Supremo Tribunal Federal, através do Flávio Dino, suspendeu parte das emendas. O governo está gostando disso. Mas não colou. Não colou. Todo mundo sabe que o STF hoje atua quando o governo pede. Então, mesmo na época do Arthur Lira, o Dino já tinha dado uma decisão sobre essas emendas. Mesmo na época do Arthur Lira, o Congresso já tinha visto. Foi o Lula que pediu. Não vem jogar a culpa em cima do STF, não, que foi você, Lula, que pediu. E agora, quem tá levando a porrada, quem tá levando a pancada, é literalmente quem merece. Lula. Pois é, mas não para por aí, não. Tem mais gente levando porrada. Quem? Pois é, Flávio Bolsonaro. E com toda razão, tá? Não passa o pano, vocês sabem que não. Eu, mais cedo, no primeiro editorial, fui polêmico, né? Disse que falar, impor anistia para ministro do Supremo Tribunal ia pegar mal. Pois é. Eu queria que vocês escutassem agora a Ana Paula Henkel. Para mim, um dos grandes nomes hoje do comentaristas políticos brasileiros, falando sobre a decisão do Flávio Bolsonaro. Lacombe, doutor Schini, olha só, eu poderia tentar colocar umas palavras bem educadas aqui, e o meu comentário, eu não vou perder a educação, mas eu não tinha visto esse vídeo todo do Flávio Bolsonaro e eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Eu não sei nem o que dizer, porque enquanto o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, está com a família aqui nos Estados Unidos, veio para cá para passar uma semana, com as malas de uma semana, com 2 filhos pequenos e a esposa. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente viu em relação ao passaporte dele, agora pedido de prisão, investigação, mais um inquérito aberto, exatamente porque existe uma mão pesada de um juiz, não, de um ministro da Suprema Corte, ativista, um agente político da pior espécie. O que o Eduardo deve estar pensando disso? Porque nós estamos aqui há meses pedindo anistia para um povo que não cometeu nada. E nós sempre colocamos o disclaimer que os vândalos paguem por tudo que eles fizeram, nem abaixo da lei, nem acima da lei, mas de acordo com as nossas leis, que os baderneiros paguem, que aqueles que quebraram e depredaram o patrimônio público, que eles paguem de acordo com a lei. Mas nós sabemos muito bem que há pessoas idosas, doentes, moradores de rua, que foram presos, que estão de tornozeleira eletrônica, que estavam nos acampamentos por um prato de comida, para se esconder da chuva debaixo de uma tenda. Nós sabemos que essas pessoas não fizeram nada. O Clezão morreu. Como Augusto sempre fala, a morte do Clériston da Cunha será para sempre um cadáver na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma família sem pai, sem um esposo, filhas que vão casar sem entrar na igreja com o pai. E o Clériston da Cunha sequer estava nas manifestações. Ele chegou ali depois das manifestações e, por curiosidade, isso tudo provado, não é nós achamos, não, provado por vídeos,
quando ele saiu do estabelecimento comercial dele de bebidas, que horas ele saiu, que horas ele chegou ali na esplanada dos ministérios, 5 horas, 5:30 da tarde, tudo já havia sido dissipado. Ele, por curiosidade, entrou num dos prédios para fotografar, para filmar ali o que tinha acontecido, porque, bem ou mal, foi um dia histórico para o Brasil, e quando ele foi preso, quando ele foi abordado pelo policial, ele não resistiu, ele entrou no ônibus, exatamente porque ele disse, eles vão entender o que eu estou fazendo aqui, eu cheguei aqui depois, e hoje ele está morto. Nós temos presos políticos inocentes. Não tem nada de inocente em Alexandre de Moraes. Ele destruiu vidas. Ele destruiu a nossa Constituição. Ele destruiu o respeito que o Brasil tinha por uma instituição importante que é a do Supremo Tribunal Federal. Que anistia é essa para Alexandre de Moraes? Eu não sei nem o que dizer. Eu não tinha visto esse vídeo todo e realmente não gostei. Lacon. Ei, quer deixar algo? Falei mais cedo. Uns criticaram, alguns criticaram. É essa. Meu posicionamento é esse. Hoje, ninguém sofreu tanto. Nem Flávio Bolsonaro. Nem o próprio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, para mim, é um que tá sofrendo. Você tem que abandonar o peso. É, para mim, sem sombra de dúvidas, o que tá mais sentindo na pele. Sentindo na pele. E ainda assim, a situação dos presos do 8 de janeiro ainda é muito mais gravosa. Então, concordo com a Ana Paula Henkel, dou meus parabéns a ela. Vamos lá, pessoal. Mauro Cid, pois é. Quem nega também essa delação cá entre nós, né? Para ficar séria, tem que mudar muito. Olha só, agora a CNN relata ao vivo a possibilidade de anulação da delação do Mauro Cid. Acompanhe aqui comigo. Informações importantes sobre Mauro Cid. O Supremo Tribunal Federal aguarda os dados sobre as mensagens ligadas ao tenente-coronel. O ministro Alexandre de Moraes determinou o compartilhamento dessas informações. A plataforma é algo, Luísa Martins, que pode levar ao cancelamento da delação premiada. Pode sim, Uribe. O ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira, determinou a Meta, né, que engloba ali o Instagram, a abrir esses dados, a providenciar todas as informações, todas as mensagens que teriam sido usadas por aquele perfil que é atribuído à mulher de Cid, para que o próprio delator pudesse conversar com interlocutores a respeito do seu acordo de delação. E isso foi apontado pela revista Veja, que divulgou, né, essas mensagens que teriam sido trocadas pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso significaria, na prática, um drible, né, uma burla à decisão do próprio Supremo que impedia Cid de usar as redes sociais. Então, não só ele teria usado, como teria usado um perfil que não era o dele, justamente para tentar, de alguma maneira, driblar mesmo, né, essa ordem restritiva do Supremo Tribunal Federal, e além disso teria mentido durante o interrogatório ao Supremo. Ele era o único réu que tinha o compromisso de dizer a verdade, porque ele afinal fechou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Isso foi alertado ali de alguma maneira pelo ministro Alexandre no início da sessão, e ele teria dito, né, que não havia usado as redes sociais e que o perfil talvez fosse da sua esposa, mas ele também não deu muita certeza ali naquele momento. Cid nega, né, diz que essas mensagens são forjadas, tem manipulação, e pediu, inclusive, para o próprio ministro Alexandre de Moraes investigar, né, a origem dessas mensagens, e se colocou ali, a sua defesa se colocou à disposição para prestar esses esclarecimentos depois que... Com informações... O principal cerne, o principal pensa não debate. O teor dessas relatar, anular. Mas vem cá. Se isso for verdade, se for verdade, a Veja rebateu colocando o selfie do Mauro Cid. Mauro Cid fazendo né? Colocou áudio do cara. Colocou áudio do cara, enfim, né? Colocou tudo ali da forma que precisava, né? Aí a grande questão que fica é a seguinte:
mostrou. A chance de ser real é grande. Ninguém está debatendo o principal ponto, para mim, o ponto crucial, o mais importante de todos, é o seguinte. E teor não era de que o Mauro Cid estava sendo coagido? E se estava sendo coagido, tem que anular tudo? E se tem que anular tudo, quem coage alguém está cometendo um ilícito? Pois é, não tem jornal nenhum falar sobre isso. Bora lá, pessoal. Jorginho Melo causou uma polêmica do caramba, né? Daquelas grandes, daquelas bem polêmica mesmo. São os assuntos proibidos de se comentar na República. Tá? Assunto que você não pode comentar, principalmente porque está previsto no artigo no 34, parágrafo 4º, da 40, parágrafo 4º, que são as cláusulas PED. Gente, o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, brinca, foi só uma brincadeirinha, com a possibilidade do sul do Brasil virar um país. Abre aspas. Se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos o sul do país. O sul é nosso país foi um movimento que aconteceu e ainda acontece que visa a separação ali do sul, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a formação de um país extra, né? Um país próprio. Isso aí é uma discussão antiga que existe. Olha só o momento em que o Jorginho Melo fala isso. O Sul está conosco, né? Vamos fazer o país do Sul aqui. Daqui a pouco nós chegamos lá, né? Tem 2 candidatos a presidente da República aqui, né? Então, pode ser que daqui a pouco vire. Veja que tá do lado Ratinho Júnior e do Eduardo Leite. Daqui a pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena por lado de cá, né? E fazemos o Sul é nosso país, né? Tem Sul, tá com... Isso aí deu a maior polêmica. Não duvido nada. Daqui a pouquinho começar uma investigação contra o Jorginho Melo. Qual é o seu posicionamento sobre isso aí? Tá? Você que é daqui do Sudeste, ou daqui do Nordeste, ou daqui do Sul, ou daqui do Norte, qual é o seu posicionamento sobre essa situação? Coloca no comentário. Vamos lá, pessoal. Vergonha. Brasil. Tá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública alega sigilo ao negar documentos sobre o asilo à ex-primeira dama do Peru, a Nadine Heredia, condenada lá no Peru por corrupção envolvendo a Lava Jato. Lula deu um jeitinho de usar o nosso dinheiro para mandar um jatinho da FAB ir lá buscar a ex-primeira dama do Peru. Tá todo mundo com medo que o Lula faça isso agora com a Cristina Kirchner ali na Argentina, que também foi condenada por corrupção também. A Dilma já falou que é perseguição política. Agora, é uma vergonha o Ministério da Justiça e Segurança negar acesso a documentos, ofícios e trocas de comunicação que citem a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por corrupção pela justiça peruana. Ela recebeu asilo diplomático do governo Lula e agora ninguém pode ter acesso. O Tássio Lohan, do jornal Metrópolis, fez a solicitação e a Lei de Acesso à Informação e simplesmente disseram que não podem falar nada. Questão da Nadine Heredia. Mais um triste capítulo para o Brasil. Vamos lá, pessoal. Quando alguém te falar que petista, esquerdista, não gosta de Israel, pode falar sem medo nenhum que isso é verdade. Dá uma olhada nisso aqui. Candidatos à presidência do PT pedem a Lula rompimento com Israel. Como assim? Os candidatos à presidência nacional do PT divulgaram nesta segunda-feira um manifesto que pedem ao presidente Lula a suspensão das relações diplomáticas
e comerciais com o governo de... Olha só, essa gente é sem noção. Negar relações comerciais. Até aquela deputada Erika Hilton, isso, também fez esse pedido. Gente, a galera da esquerda é meio sem noção, tá? Porque assim, é uma situação esdrúxula, né? Assim, a gente sabe o que o povo judeu já passou. Agora os petistas ficam com a cara dura, né? Falando petistas. Só que é o seguinte, o Brasil rompendo relações comerciais, rompendo relações diplomáticas, torna automaticamente, né, um inimigo de Israel. Hein, meu amigo? Queira ser inimigo. Vale a pena. Inclusive, como exército que nós temos. Essa matéria do Aliados Brasil. Corte de 2,6 bilhões deixa as Forças Armadas em situação crítica. Favorável, né? As Forças Armadas aguentam 2 horas de guerra armada. Com vergonha, não tem dinheiro para combustível. O Brasil está quebrado. Matéria da Veja, que foi publicada hoje. O estado vegetativo das Forças Armadas após o novo corte do governo. Militares relatam falta de dinheiro para pagar contas e alertam que podem ficar sem condições de dar uma pronta resposta caso até catástrofe aqui dentro. Né? As Forças Armadas, até no desastre lá do Rio Grande do Sul, deu conta de prestar um socorro à altura para quem precisava. Vamos lá. E aí, entrando agora, vai ficar sem, tá, pessoal? Entrando agora na questão do Irã, né, que o Lula tentando romper com Israel, o Irã está buscando o Trump agora por um cessar-fogo. Sentiu o impacto. Sentindo, tá? Sentindo que não vai dar conta de segurar essa guerra. Ele entrou. E aí, né, ele buscou um contato diplomático para evitar um desastre total dentro do Irã. Ou seja, aos poucos todo mundo está percebendo que essa guerra não vai dar certo. Os Estados Unidos enviou um porta-avião nuclear para a zona de guerra entre Israel e Irã. Ou seja, os Estados Unidos disse que se o Irã resolver atacar qualquer uma das bases americanas, o ataque dos Estados Unidos vai ser algo como nunca se viu na história do mundo. Ou seja, vai dizimar todo o governo iraniano de uma vez por todas. Trump, Homem Laranja, já mostrou que não tá para brincadeira. É doido, todo mundo sabe disso. Por outro lado, o Netanyahu afirmou que Israel já controlou os céus de Teherã. Ou seja, o Irã falou que tinha um poderio militar muito grande, mas Israel foi cirúrgico e há quem diga que o sistema de defesa do Irã já foi abalado. E o Netanyahu falou que já dominou o céu de Teherã, que é a capital iraniana. Acontece. Muitos jornais aí estão falando que é mentira de Israel. Então, para provar, está circulando a filmagem de um drone israelense de observação sobrevoando livremente o centro de Teherã, que é a capital do Irã. Para um drone como esse ter chegado a Teherã, ele percorreu quase 500 quilômetros de espaço aéreo iraniano e está ali relativamente em baixa altitude, voando dessa forma que vocês estão vendo na tela aí, tranquilamente, sendo filmado. Não restou nenhuma defesa aérea na metade ocidental do Irã, nem mesmo daquelas defesas portáteis. Ou seja, se o drone está passeando, é porque eles literalmente não têm mais mecanismos de defesa. Ou seja, Israel mostra que realmente, né, agiu forte. Uma cena chamou muito a atenção, foi essa cena aqui, da TV estatal do Irã, essa matéria da Folha de São Paulo, enquanto eles prestavam ali, né, um jornal ao vivo, foi bombardeado, né, e aí, automaticamente, a repórter lá, você já viu como as repórteres têm que estar vestida, né, as feministas que defendem aí contra Israel, tem que parar Israel, Irã, que é bom demais. Né? É o jeito que as repórteres têm que ficar vestidas aí. Então, esse aqui foi o momento exato do ataque de Israel, né? Enquanto estava tendo o jornal ao vivo deles, foi atingido aí.
Esse aqui é a cena, né, do momento, né, logo depois do ataque. Essa aqui é a TV estatal do Irã, né, e o jornalista mostrando como realmente a precisão que Israel age contra os grupos iranianos é gigantesca. Ou seja, está sobrando muita alternativa. Outro ponto também que chamou a atenção, matéria também do Hoje no Mundo Militar, esse momento aqui em que Israel começou a bombardear completamente uma montanha que fica logo ao lado de Teherã, fica próximo de Teherã. E aí as informações é de que bases militares estavam lá e os ataques foram incessantes. Um vídeo impressionante mostra um pesado ataque israelense contra próximas de Teherã, capital do Irã. Deve haver alguma instalação muito importante do regime iraniano parte daquela. Então, para o Globo, o Globo está fazendo matéria dizendo que Israel está atacando as montanhas indefesas, né? A Globo está falando, tadinho das montanhas, olha só, está fazendo isso para matar os bichinhos nas montanhas, né? A verdade, gente, sabe, é que o grupo iraniano, né, eles literalmente, grupos, né, que não se importam em colocar dentro da cidade, né, as bases nucleares, eles não se importam com a segurança. Tem um que se chama Rivo News, fizeram uma análise sobre Irã, né? El Weiner. Tem aqui essa matéria que ele. Isso que as pessoas precisam entender. É esse Irã que foi alvo do ataque israelense. É um país que defende abertamente a destruição de outro. Um regime que enriquece urânio e esconde instalações militares no meio das cidades. Os vídeos todos mostram como as instalações nucleares estavam todas ali, no meio da vida das pessoas. E que tem como doutrina o martírio e o confronto. Não é um Estado com o qual se faz um acordo ou com o qual se espera uma saída diplomática, como tentou Trump. É um Estado com o qual o mundo vive fazendo vista grossa. E isso precisava ter um fim. O regime, ele se diz resistência, mas age como um império que exporta ódio, patrocina milícias, financia o terror e promove a ideia de que Israel não deveria sequer existir. É um país regido por esses fundamentos e ele não pode ter arma nuclear. Isso deveria ser senso comum. Israel não está lutando, então, contra o povo iraniano, até porque iranianos e judeus são amigos há 2.500 anos. Israel está se defendendo de um regime que usa o seu próprio povo como escudo e que quer impor a sua ideologia não dentro do próprio país, mas para o mundo inteiro. A diferença é fundamental. O Irã pré-revolução era uma nação. O Irã de hoje é um projeto ideológico armado que enriquece urânio e que precisa ser parado. Só para quem não conhece, Rivo News, tá? A fonte. Todas as fontes que eu trago aqui são citadas. É isso, né? Infelizmente, o Irã se tornou isso aí, tá? Tá reportando para vocês, né? Esse urânio, usa o povo como escudo e quer o país. Então, tem sempre um esquerdistazinho, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem esteve comigo durante todo um dia acompanhando os editoriais. Quem fica pistola comigo quando eu passo do time e já tá com 39 minutos de vídeo, peço desculpa. É que último. Eu ando muito conversador mesmo. Eu gosto de bater papo. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de estar aqui me. Então, antes de mais nada, gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. A gente volta amanhã de manhã. Pode ter certeza. Eu estou aqui com mais. Um abraço. Até a próxima.